Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Bom, essa aula é em relação à aula de recuperação, tá? A gente vai ver algumas coisas só do capítulo 12 e eu vou começar com esse conteúdo que é sobre as figuras espaciais. Essa primeira que a gente está vendo se chama pirâmide. O que seria a pirâmide? A pirâmide ela sempre vai representar uma base, certo? E vai ter uma pontinha ligando a tudo, ó, ok? E a pirâmide, ela é encontrada no Egito, certo? Nos filmes históricos que a gente consegue ver, a gente consegue perceber que existem pirâmides no Egito, tá bom? E a base da pirâmide, o que é que pode acontecer? A base pode variar. Pode ser no formato de um pentágono, pode ser no formato de um quadrilátero, tá? Então, as bases das pirâmides sempre vão variando, ok? E todos representam o quê? Tem o quê? Tem faces, tem arestas e tem vértices. Para quem não lembra, as faces são os lados. Ó, face é isso aqui, ó. Ok? Arestas são o quê? As linhas. E as vértices, tia? As vértices são o ponto de encontro dos meus segmentos de retas, tá? Que no caso das arestas, o ponto de encontro das arestas. Ok? A revisãozinha por cima, tá, gente? O que seriam poliedros? Poliedros são aqueles polígonos que possuem o quê? Várias faces. Tem várias faces com figuras planas. Tá aqui um exemplo, ó. Tem várias faces, ó. Olha esse daqui, o tanto de faces que tem. Faces são essas laterais, ok? Ó, esse aqui tem vários, ó. No formato de o quê? Deixa eu ver aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tem várias faces no formato de um pentágono, ok? Bom, vamos lá para o prisma. Sempre eu falava para vocês que o quê? Bom para a gente tentar diferenciar a pirâmide do prisma seria o quê? É que a pirâmide ela tem um ponto de ligação para tudo, ela sai ligando tudo, tá? Enquanto o prisma ele tem duas bases paralelas. Tia, o que é isso? Uma base em cima, ó, e uma base em cima e uma base embaixo, tá? São o quê? São bases paralelas uma à outra, que tá uma na frente da outra. Ok? Também representa o quê? Tem faces, tá? Tem arestas, que são as linhas, e também tem as vértices, que são o ponto de encontro das minhas arestas. Ok? Bom, por enquanto, nesse conteúdo daqui, a gente vai ver em relação a isso, tá? E outra coisa bom pra gente também tentar diferenciar é o que? São os corpos redondos. Tia, o que são corpos redondos, tia? Pelo amor de Deus. Ó, os corpos redondos são esses que apresentam curvas, como exemplo de uma esfera, tá? Eles são o quê? Tem uma superfície com curvas. Então, isso são representados os corpos redondos, tá bom? E figuras de 3 dimensões. O que significam figuras de 3 dimensões, tia? Figuras de 3 dimensões são aquelas que possuem largura, comprimento e altura. Ó, exemplo, tá vendo aqui, ó? Caixa de leite ou caixa de sapatos, aqui é um exemplo de paralelepípedo, tá, gente? O que acontece aqui? Ó, tem largura, tem comprimento e tem altura. Então, figuras 3D são figuras com 3 dimensões: largura, comprimento e altura, tá bom? O cubo, ele também é uma figura de 3D, 3 dimensões, porque ele possui comprimento, largura e altura, tá? E tá aqui as minhas arestas, ó, as minhas vértices, que são os pontos de encontro da minha aresta, e as minhas faces, que são tudo isso que tá de verde, todos esses quadradozinhos que tá completando ele, tá? Se eu fosse contar aqui, quantas arestas tem esse cubo? Como é que a gente ia contar? Ia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, esse cubo teria 12 arestas. Se eu fosse contar quantas vértices tinha, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teriam 8 arestas. E faces, tias, tem quantas faces aqui? Vamos ver? 1 desse lado, 2, 3 desse ladozinho que tá atrás, 4, 5, 6. Tem 6 faces. Essas partes de cima e o que estão contornando o cubo também, tá certo?
Outra coisa que é importante vocês lembrarem também, como é que eu vou calcular o volume de alguma figura, tá? De algum sólido. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos supor que a gente tem aqui um cubo. Eita, que cubo bonito. Tá? E queira calcular. Vamos dizer que o comprimento dele é 2 centímetros, largura 2 centímetros e a altura 2 centímetros também. Para eu calcular o volume disso, eu vou fazer como? 2 vezes 2 vezes 2. Como é que eu faço isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 centímetros cúbicos, tá? Porque é cm vezes cm vezes cm. Tem 3 cm, ou seja, isso aqui vai ficar um 3. Outro exemplo, vamos supor aqui outro exemplo. Vamos supor... Eita, tinha sem querer apagou o cubo. Que cubo maravilhoso. Ó, vamos supor... Deixa eu melhorar aqui que vai conseguir, vai dar tudo certo. Pronto. Vamos supor que aqui seja 5 centímetros, aqui sejam 5 centímetros de largura e a altura também sejam 5 centímetros. Como é que eu vou calcular o volume desse cubo? Vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Lembrando que aqui é o quê? Comprimento, largura e altura, tá? 5 vezes 5 é quanto? 25. E 25 vezes 5 é igual a quanto? Vamos ver? Cinco vezes 5, 25, foi 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2 que foi, 12. Ou seja, vai ser 125 centímetros cúbicos. Ok? Tia, por que tem esse 3? Porque são 3 dimensões. A gente está com sólidos 3D, tá? Que são largura, comprimento e altura. Então, esse 3 vai simbolizar como se fossem 3 dimensões. Ok? Outra coisa que eu quero que vocês tentem lembrar é o quê? Que 1 litro é a mesma coisa de 1 decímetro cúbico. Ou seja, se eu tiver 25 litros, eu vou ter quantos decímetros cúbicos? Eu vou ter 25 decímetros cúbicos. Outro exemplo, se eu tiver 32 litros, eu vou ter quantos decímetros cúbicos? 32 decímetros cúbicos. Se eu tiver 47 litros, eu vou ter quantos decímetros cúbicos? 47 decímetros cúbicos. E se eu tiver o contrário, se eu tiver 100 decímetros cúbicos e queira saber isso em relação a litro, serão quantos? Serão também 100 litros, ok? Sempre um decímetro, o valor que eu tiver no litro, vai ser a mesma coisa do decímetro cúbico e vice-versa, tá? Outra coisa bastante importante que vocês devem lembrar é que 1 quilo equivale a 1000 gramas. Se eu tiver 2 quilos, tia, eu vou ter 2000 gramas. Vamos supor, gente, que eu queira saber quantas gramas de pizzas, massas de pizza, eu vou conseguir fazer se eu tiver 4 quilos. Quantas gramas vão ser? Pego 4 vezes 1000, ou seja, 4.000 gramas de pizzas, de massa de pizza, tá bom? Então, não esqueçam disso, tá? Que vai ser muito importante para a nossa provinha.